Salve, salve galera, eu sou o André Boff, estamos aqui com mais um vídeo do canal do Transa Revolta. Queria desejar aí também uma boa semana para todo mundo e muita resistência e luta pra gente que tá passando tudo que a gente tá passando aí nos últimos meses nas mãos, né? Nos últimos 3 meses, acabaram de completar 100 dias do desgoverno de Bolsonaro. E hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre a reforma da Previdência. Só queria pedir para vocês que, desde já, e também no fim do vídeo, caso vocês lembrem lá pra frente, depois eu reafirmo, mas para vocês curtirem, apertarem aí a curtida, apertarem a inscrição do canal, o sininho para vocês receberem novas notificações dos próximos vídeos que virão, e não só compartilhar, mas também fazer comentários, críticas, sugestões e coisas do tipo, porque isso é o que faz com que o próprio vídeo possa romper as barreiras dos algoritmos aí e chegar em mais pessoas. Reforma da Previdência. Esse é o tema que vai decidir o futuro do governo Bolsonaro e a vida de muitas pessoas, né? Talvez 99% das pessoas do Brasil, a enorme maioria de pessoas, homens e mulheres, trabalhadores, e que estão agora atônitos diante de uma proposta que, na prática, significa a destruição da reforma da Previdência. Nesse vídeo aqui, eu acho que a gente tem que partir de uma premissa que é adotada por esses senhores, né, à frente do Ministério da Economia, o Super Ministério da Economia, que hoje é tocado pelo ultraliberal Paulo Guedes, né, exaltado aí como grande técnico da Escola de Chicago, mas que é isso, é um ultraliberal, um neoliberal, e que é uma premissa que não só é bastante questionável, como serve também como cortina de fumaça para poder criar uma falsa sensação de urgência para a reforma da Previdência, que é a premissa de que existe um déficit na reforma da Previdência, né? Em tese, segundo dizem esses senhores, a reforma da Previdência ela é deficitária, o rombo seria em 2019, é o que eles preveem que vai ser, cerca de 290 bilhões de reais, e que isso justificaria a necessidade de acertar as contas, porque é um modelo que não se sustenta no tempo e que deveria ser reformado para cortar privilégios. Partindo dessa premissa, acho que a gente tem que trazer os fatos, né? No ano de 2017, ou seja, há quase 1 ano e meio atrás, exatamente no mês de outubro, saiu um relatório de uma CPI da Previdência, que foi organizada por alguns senadores, e nessa CPI ficou muito claro que o debate é bastante confuso, não tem uma clareza sobre qual é a real estrutura das finanças da Previdência, o que é muito estranho na medida em que é uma conta relativamente simples, né? A diferença entre o que entrou e o que saiu. Mas mesmo assim, mesmo a gente notando que era uma coisa bastante estranha, um debate confuso, e por isso o governo Bolsonaro se utiliza disso, os próprios técnicos e os próprios senadores chegaram à conclusão de que lá em 2017 não existe déficit da Previdência, que pelo contrário, até 2016 a Previdência foi superavitária, desde 94. Por exemplo, olhando aqui as anotações que eu consultei, que eu trouxe para poder consultar, a reforma da Previdência em 2016 conseguiu um déficit de quase 70 bilhões. Um déficit não, um superávit de quase 70 bilhões. Ou seja, a partir de 2016, ela para de dar superávit, ao mesmo tempo em que a gente entra numa crise profunda, que não só do ponto de vista econômico, mas também político, com o impeachment e tudo mais, uma ação política que levou a uma crise econômica. Mas o fato é que não existe esse déficit da Previdência. O que se descobriu, por outro lado, é que, apesar de não existir, o que existe é uma dívida bilionária por parte de grandes bancos e grandes empresas, que também não são efetivamente nomeados, porque existe um desinteresse enorme da mídia e, obviamente, dos grandes poderosos em expor esses fatos, mas que as grandes empresas privadas e os grandes bancos devem mais de 450 bilhões de reais em contribuições que deveriam ter sido feitas para a Previdência. O que significa isso? É um crime aberto e deslavado. É meio trilhão de reais que poderiam estar sendo investidos hoje para todos os tipos de projetos de saúde, moradia, educação, transporte, mas que não foram destinados para a Previdência, porque justamente as grandes empresas e os grandes bancos realizaram operações de sonegação fiscal. Muito simples. E é uma sonegação dupla, né? Um duplo delito.
como eles falam, as grandes empresas não só não contribuíam com a sua parcela como patronal de contribuição para a Previdência, como se apropriavam das contribuições que eram feitas pelos trabalhadores sobre os seus salários. Ou seja, uma dupla apropriação, não só deixavam de pagar o que deviam, como se apropriavam daquilo que os seus funcionários estavam fazendo. Isso dá um montante de 500 bilhões da dívida, 500 bilhões de sonegação, que são devidos à Previdência, que são devidos à Fazenda, e ao mesmo tempo, esse valor, pelo que foi apurado, apenas 175 bilhões podem ser recuperáveis, porque os outros não podem mais ser recuperáveis porque as empresas sumiram, e 1001 embrólios do ponto de vista jurídico. Então, esse foi o resultado da CPI da Previdência. Então, partimos do princípio de que essa premissa colocada pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro, enfim, por toda a institucionalidade do grande capital brasileiro, é uma falácia, uma mentira, não se sustenta no ar. E aí é que a gente começa a refletir quais são os interesses que estão em jogo aqui, né? Porque o que é a Previdência? A Previdência nada mais é do que um mecanismo de solidariedade de uma geração por outra, entre gerações, em que uma geração que trabalhou no passado conta com a geração que está trabalhando nesse momento para poder ter uma fonte de recursos, uma fonte de renda com a qual ela possa ter um mínimo de dignidade, um mínimo de recursos para poder sobreviver após ter passado décadas contribuindo, trabalhando, tendo a sua riqueza sugada pelas grandes empresas, gerando a riqueza do país. É um mecanismo que a gente chama de mecanismo de solidariedade. É uma rede de proteção, nesse sentido, entre gerações. Num país onde 50% hoje da população vive com uma média salarial de até R$2.000, ou um pouco menos do que isso, e na verdade a média salarial mesmo do país é muito menor, né? A média, mas em que 50% vivem com R$2.000, em que 50 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, a Previdência é, para muitas dessas pessoas, a única forma de se obter recursos quando se chega a determinado momento da sua vida. Porque todo mundo sabe, quando você chega nos 50, nem se fale nos 60 anos, é muito difícil de você conseguir qualquer emprego, qualquer acesso no mercado de trabalho. Isso tudo se torna muito difícil, se torna muito complicado. E aí é que entra a questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela nada mais é do que uma proposta de fim desse mecanismo de solidariedade. Ele quer, por um lado, restringir o acesso dessas pessoas às questões, ao acesso à reforma à aposentadoria, quer restringir o acesso das pessoas à aposentadoria e quer empurrar essas pessoas à própria sorte. Esse empurrar as pessoas à própria sorte tem um significado muito claro, que é empurrar as pessoas para um modelo que é chamado modelo de capitalização, que é um modelo onde todos os meses, e aí isso não tem claro, mas poderia ser algo assim, todos os meses o trabalhador vai lá, contribui com 10% do seu salário ou 25% do seu salário para um fundo de investimento que vai ser administrado por um banco, ou seja, o trabalhador em tese vai estar emprestando o seu dinheiro para um banco que vai pagar uma taxa minúscula de juros para ver se lá no final da sua vida ele vai poder utilizar esse dinheiro como uma espécie de aposentadoria. E esse é um exemplo de regime de aposentadoria, regime de previdência, que é muito característico do Chile, pós-Pinochet, onde os idosos hoje passam todo tipo de necessidade, recebem menos de um terço do salário que recebiam quando estavam na ativa, ou seja, um regime que causa uma situação de debacle social, de crise profunda, e inclusive levando muitos idosos até mesmo ao suicídio, tá ligado? Então, a reforma da Previdência, ela busca acabar com esse mecanismo de solidariedade entre gerações e impor um mecanismo de cada um por si, de sorte. E aí a gente vai ver aqui as propostas do Paulo Guedes para as alterações de acesso e de idade e tudo mais, e é uma coisa escabrosa, assim. Os caras, eles para começar o nível de absurdo, assim, eles igualam a idade de aposentadoria entre os trabalhadores rurais, homens e mulheres. Todos eles vão ter que trabalhar até os 60 anos, contribuindo com um mínimo de 20 anos
de contribuição para o INSS. Isso é um ataque, uma medida escabrosa, porque é de alguém que não apenas não é um problema de desconhecimento, porque eles sabem como funciona. São pessoas que não se importam com milhões de pessoas que vão morrer, literalmente, sem conseguir se aposentar. E milhões, principalmente, de mulheres. Numa sociedade machista, patriarcal como o Brasil, as mulheres se aposentarem aos 60 anos no trabalho rural. Isso ignora completamente a dupla, a tripla jornada de trabalho, todas as horas de trabalho não remuneradas que as mulheres executam no seu dia a dia, são ignoradas por essa proposta. Então, na prática, isso significa impedir que as mulheres se aposentem, principalmente as mulheres trabalhadoras rurais. Outra medida que ele propõe, porque como era a medida do BPC, né, bônus por prestação continuada, que é um benefício, que é outra coisa, não tem nada a ver com a aposentadoria, mas é com um benefício que eles estão mexendo, que é dado para miseráveis, pessoas que estão em situação de miserabilidade, ou seja, que comprovam que a renda familiar, a sua renda familiar, não chega a R$250 por cabeça na sua casa. Então não é simplesmente o cara vai lá, atingiu determinada idade, vai lá e pega o benefício. Não, ele precisa comprovar isso. Hoje, como funciona? A partir dos 65 anos, as pessoas recebem um salário mínimo, que é o equivalente, né, a mais ou menos, aí hoje em dia, R$1.000. O que eles fazem é propor que uma diminuição desse valor, acompanhada de uma diminuição de idade. O que significa? Ao invés de receber aos 65 anos, eles vão receber aos 60. Só que aos 60, eles não vão receber mais R$1.000, 900 e tanto, que é do salário mínimo. Eles vão receber R$400. R$400, que é menos da metade do salário mínimo, para uma pessoa em situação de miserabilidade sobreviver. Isso é razoável? E outra, se essa pessoa quiser receber um salário mínimo, ela vai ter que esperar dos 60 até os 70 anos para poder receber os R$1.000, que seria o equivalente ao salário mínimo. Isso é uma medida absolutamente, uma medida administrativa absolutamente cruel com a maioria das pessoas nessa situação, com as pessoas nessa situação em geral. E cruel, e de um governo que na prática está querendo acabar com esse benefício, impedir que as pessoas tenham acesso, ou que, se tiverem acesso, tenham com uma porcentagem de comprometimento do orçamento menor. Ou seja, fazer uma economia justamente nos mais pobres. E aí tem o regime geral da Previdência Social, que a gente estava analisando aqui, por exemplo, como é hoje em dia, o regime geral, para todo mundo que está aí na iniciativa privada, nos setores de serviços e tudo mais. Hoje, você pode se aposentar de duas formas, ou por idade, as mulheres com 60 anos, ou e os homens com 65, tendo um mínimo aí de 15 anos de contribuição, ou por contribuição, em que as mulheres, ao completarem 30 anos, podem se aposentar, e os homens, ao completarem 35 anos, podem se aposentar. O que o Paulo Guedes quer fazer é acabar com esse modelo e impor um modelo onde não existe mais aposentadoria só por contribuição. Hoje, só vai ter aposentadoria por idade, e cada uma as mulheres vão se aposentar com 62 anos, e os homens vão se aposentar aqui com 65 anos, com um mínimo de 20 anos de contribuição. Só que aí é que tá a pegadinha. Não é só os 20 anos de contribuição. Se você se aposentar com essa idade e com os 20 anos de contribuição, porque no mecanismo do Guedes é uma somatória, você tem que somar a idade, né, e o tempo de contribuição. E aí vai dar mais ou menos esse resultado. Mas se você somar, se você tiver essa idade e tiver 20 anos de contribuição, você vai ter 60% da média dos maiores salários que você recebeu até então. Entende? Para você conseguir o benefício integral da aposentadoria, integral da média dos salários que você recebeu até então, você vai ter que contribuir 40 anos. Isso na prática é impedir o acesso dos trabalhadores, a maioria dos trabalhadores, a esmagadora maioria dos trabalhadores, ao direito da aposentadoria. É transformar o regime de solidariedade, dificultar o acesso a esse sistema de solidariedade para acabar com a Previdência, para destruir o modelo de solidariedade e a rede de proteção social que garante que essas pessoas, em
nos últimos anos da sua vida, possam usufruir dessa vida após terem contribuído e criado bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de riquezas justamente para esses senhores, para os magnatas, para a casta política que angaria muito em cima do trabalho do suor do peão. Então, vendo esse mecanismo, a gente entende que é uma medida que ela é feita para poder atacar não privilégios, não para atacar os grandes magnatas, os grandes privilégios, mas para poder atacar o trabalhador, os direitos dos trabalhadores, o direito dos mais pobres. E aí a gente entra numa questão que é muito importante, que é a ligação que existe entre a dívida pública e a previdência. Você sabe, por exemplo, o que é DRU? A desvinculação das receitas da União. A DRU, que é a desvinculação das receitas da União, ela é, vamos dizer assim, um mecanismo que foi criado lá em 94, que permite que o governo possa pegar uma parte do orçamento da Seguridade Social. Eu acho que os valores variam, mas é mais ou menos uns 30% dos tributos arrecadados e que vão para essa área. Você pega uma parte desses valores da Seguridade Social, que é onde está a Previdência, junto com assistência social e saúde, e você desvincula ele para poder usar como quiser em demandas que você acredita que são prioritárias. E segundo o próprio site do governo, lá no gov.com.br, ou mesmo no site do Senado, deixa muito claro que isso pode ser usado para poder pagar juros da dívida pública, que nada mais é do que aqueles títulos que o governo emite para poder angariar recursos, supostamente, para os investimentos sociais, para os gastos sociais. Só que não é assim que funciona. Como funciona a DRU nesse governo? Acompanhe comigo esse processo, porque isso é muito importante. A DRU funciona assim. O governo vai lá, ele emitiu, em um passado mais ou menos próximo, títulos para poder angariar uma quantidade de dinheiro. Ou seja, ele comprou dinheiro dos bancos, vai pagar uma determinada taxa de juros. Inclusive, em todo o mecanismo da dívida pública, isso é muito pouco claro, porque as informações da dívida pública são todas sigilosas. E esse mecanismo da dívida pública gasta 45%, algo assim, quase 50% do orçamento geral do Brasil. Então é como se a gente estivesse deixando passar metade de toda a riqueza do nosso país ser levada por um grupo que nós não sabemos quem são, com qual taxa de juros nós estamos pagando e se já pagamos ou não. Por isso a necessidade absurda e ululante de primeiro, parar de pagar essa dívida, segundo, auditar essa dívida, ver o que está sendo pago, ver o que está sendo feito. Mas, pois bem, então o governo vai lá, tem uma dívida, os títulos da dívida estão para vencer, os juros desse título da dívida estão para vencer, o governo vai lá e precisa pagar. Então, ele tira, pela DRU, ele pode tirar uma parte do orçamento da Seguridade Social, ele tira uma parte desse orçamento para poder pagar essa dívida, esses juros. Ou seja, pagou os juros, mas criou um rombo no orçamento. Diante desse rombo, ele precisa compensar. O que o governo faz? Ainda mais no momento onde não tem superávit vitário, ou seja, a diferença entre o que entrou e o que saiu ainda é uma diferença negativa, como é o período em que a gente está vivendo de 2016 para cá. O governo vai lá e emite mais títulos da dívida pública para poder angariar mais dinheiro para poder pagar e compensar esse rombo. Ou seja, o governo devia para o banco, pagou com o orçamento os juros do que devia para o banco. Para poder compensar o orçamento, o governo pega mais dinheiro com os bancos, fica devendo mais juros, e esses juros vão aumentando de valor, cria uma nova dívida com os bancos para poder pagar o rombo que fez. É uma dinâmica de juros sobre juro. Ou seja, isso vai acontecendo todos os anos, e conforme vai acontecendo todos os anos, a taxa de juros, né, o preço dos juros vai aumentando. E isso é um ganha-ganha. É um ganha-ganha para as empresas, né? Mas um perde-perde para os trabalhadores, para o orçamento federal. E é uma dinâmica de saque das riquezas nacionais, que são articuladas e desenvolvidas em base a um esquema sigiloso, ao qual nenhum de nós pode ter acesso, e administrada, pasmem, por um monopólio de 7 bancos, que são os únicos que podem articular a venda e compra de títulos da dívida. E aí nesses bancos tem, obviamente, o Banco do Brasil, etc, etc, mas tem vários fundos de pensão, Citigroup norte-americano, grandes grupos
de nações capitalistas e imperialistas, ou seja, é um mecanismo de saque das riquezas nacionais. Diante disso tudo, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. E é por isso que eles querem cortar o valor da Previdência. Porque não apenas o quanto vão ser pago, mas também a idade desses trabalhadores. E aí a gente entra na questão que é o problema dos privilégios. Porque para além disso tudo, para além do problema da DRU, que é um saque descarado à luz, né, à luz do dia, no orçamento federal, para além da nenhuma transparência, para além dessa reforma da Previdência que vai impedir os trabalhadores de terem acesso à aposentadoria, para impor um regime de capitalização que vai transformar toda a estrutura de solidariedade entre as pessoas no país em um fundo de investimento que vai servir basicamente para os bancos continuarem sugando muito dinheiro e obtendo muitos juros daquele trabalhador que vai lá e deposita 10% do seu salário, ou quem sabe 25% do seu salário por mês, para ver se lá no futuro ele vai ter direito a algum benefício. Para além disso, os bancos, só de 2014 até esse ano, o ano passado, se eu não me engano, 2018, gastaram 500 bilhões de reais comprando sobra de caixa dos bancos. Sabe o que é sobra de caixa? Sobra de caixa é o seguinte: os bancos, eles, quando você vai entrar no cheque especial ou pega um empréstimo, você tem que pagar uma nota preta, certo? Quando você vai comprar dinheiro dos bancos. Quando você vende dinheiro para os bancos, por exemplo, quando você tem a sua poupança, você está vendendo dinheiro para os bancos. Você deixa parado lá, você está vendendo para ele. Ele te paga uma porcentagem de 0, tanto por cento ao mês, que é uma mixaria e todo mundo sabe que o dinheiro não rende na poupança. Mas quando você compra dos bancos, eles te cobram, né, uma média aí mais ou menos de 200%, chega a 400%. Só como os empréstimos são muito altos, os bancos, eles acumulam uma quantidade de dinheiro muito grande em caixa. Porque as pessoas, obviamente, não são estúpidas e não vão ficar pegando empréstimos altíssimos para poder pagar, se endividar e não conseguir pagar. Então o que o Banco Central do Brasil faz? O Banco Central do Brasil vai lá todo ano e compra a sobra de caixas, que é essa quantidade de valor, de dinheiro que está a mais e que está se acumulando enormemente no caixa dos bancos, para poder aliviar e permitir que os bancos continuem fazendo essa especulação absurda. Se o Banco Central simplesmente não comprasse, pela lei da oferta e da demanda, os bancos seriam necessariamente obrigados a baixar as taxas de juros próprias para poder fazer esse dinheiro circular, mas não fazem. Então, o mecanismo da dívida pública, ele está imbricado com o mecanismo da Previdência, justamente porque ele permite que esses grandes grupos continuem lucrando como nunca. E aí entra a pergunta, assim, porque aí o Paulo Guedes vem com toda a hipocrisia deles, dizendo, não, vamos atrás do privilégio dos deputados, pegar essa meia dúzia, vamos também atrás das isenções fiscais, vamos sim atrás daqueles devedores da Previdência, mas é mentira. Porque se fosse para fazer, começava por isso. Por que não começou por aí? Por que começou pelo salário, pelo BPC do miserável? Por que começou pela aposentadoria da maioria mais pobre, trabalhadora da nação? Por que ao invés de impor a urgência da reforma da Previdência, não se impõe uma reforma tributária? Porque no Brasil, o que existe é que os grandes bancos não pagam. Os grandes bancos, eles lucram muito dinheiro com essas taxas exorbitantes de lucro, de juros. As grandes empresas usam renúncias fiscais, não pagam impostos, recebem terrenos, recebem benefícios e tem 0% de imposto sobre lucros e dividendos, que é de onde eles tiram o seu sustento, né? a sua maior fatia do bolo. E só o Brasil e a Estônia, entre 192 países, apenas o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucro e dividendo. Então por que a conta da crise tem que ser paga pelo trabalhador? Por que a conta da crise tem que ser paga pelo miserável? Por que a conta da crise tem que ser paga pela trabalhadora rural que não vai se aposentar? Por que primeiro a reforma da Previdência, primeiro quebra os pobres, para depois uma promessa de vamos ver se a gente avalia e vamos de cobrar os grandes ricos, os grandes detentores dos meios de produção, dos monopólios, dos grandes bancos e as grandes empresas. Então, essa reforma da Previdência ela é um descalabro e visa impedir o acesso das pessoas a um direito básico, que é o direito à aposentadoria, a ter uma vida digna nos seus últimos anos de vida e,
obviamente, tenta empurrar essas pessoas pro colo daqueles que são os que mandam no país e que lucram como nunca na história da humanidade, com as maiores taxas de lucros do país, que são os grandes bancos, através de um regime de capitalização que vai jogar cada um a sua própria sorte. E vai fazer com que as pessoas, no final, não se aposentem ou, caso se aposentem, percam uma quantidade, recebam uma porcentagem muito menor do que recebiam, inclusive quando estavam na ativa. Então é isso, essa era a ideia mais ou menos que a gente aqui do canal tinha para dar. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Isso quebra o algoritmo do YouTube, do Facebook, das redes sociais. Isso permite que cheguem mais pessoas e essa mensagem ela é crucial. Porque o combate da Previdência é um momento em que nós podemos ter uma virada, não apenas contra o Bolsonaro, não apenas contra o seu time de ministros translocados, mas contra aqueles que estão por detrás das cortinas, que são os grandes bancos, as grandes empresas, os grandes magnatas, contra a maioria absoluta dos trabalhadores desse país. É isso aí, se você curtir, indica o canal do Transa Revolta para mais pessoas e esperamos que semana que vem tenha mais. É nóis.